quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à programação deste sábado, que é um pouco diferente daqueles dias sábados normais que o centro realiza aqui as palestras, né? A exposição do tema evangélico, depois os passes, porque hoje a USE, né, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Jundiaí, programou essa palestra em comemoração aos 167 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, conforme consta ali na lousa, né, que o Cássio colocou ali. E para o movimento espírita, não só de Jundiaí, né, do estado de São Paulo, do Brasil, do planeta Terra, é uma data magnânima, importante, porque foi com o lançamento deste livro que surgiu no planeta Terra a revelação espírita, a doutrina espírita. E nós aqui estamos neste centro espírita em função deste livro. Este centro e todos os demais casas espíritas espalhados pelo nosso planeta Terra. Então o movimento espírita se organiza e faz diversas programações, né, para comemorar esta data. Então nós teremos a palestra do Cássio, cujo tema está ali, de Kardec, a inteligência artificial. Antes nós vamos fazer a prece inicial. Peço que me acompanhem, fechando ligeiramente os nossos olhos e no silêncio e na paz deste ambiente onde somos acolhidos pelos benfeitores espirituais, pelos nossos espíritos protetores, expressar a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, de poder, de bondade, de misericórdia, a Jesus, Mestre Divino, aos espíritos benfeitores presentes aqui conosco, agradecendo a oportunidade deste encontro, desta comemoração, e saudamos o magnífico e insigne codificador Allan Kardec, que nos legou esta obra. Mestre Jesus, receba nossa gratidão e também a extensiva Allan Kardec por legar a doutrina renovadora e libertadora. Que nesta tarde, nosso amigo e irmão Cássio, desenvolvendo o tema importante, possa nos ajudar a entender um pouco mais a importância desta obra, o Livro dos Espíritos. E que nós saiamos daqui mais enriquecidos em conhecimento e fortalecidos em nossa fé. Que a sua paz e suas bênçãos seja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Passo a palavra agora ao Cássio para desenvolver o tema da tarde. Bom, boa tarde a todos vocês. Tá dando para ouvir aí do fundo? Não? Não? Não dá para ouvir nada daí do fundo? Então, vamos lá. Vou tentar aumentar o volume aqui. Boa tarde a todos. Melhorou? Melhorou. Então vamos lá. De Kardec a inteligência artificial. Como é que a doutrina espírita nos ajuda a compreender esse tema? Aparentemente, o tema inteligência artificial é um tema novo, mas é só aparentemente. Nos últimos 5 anos para cá, esse tema se democratizou, se popularizou, mas é um tema que está entre nós desde a Segunda Guerra Mundial.
Só para vocês terem uma ideia, Alan Turing, em 1936, já estava pensando em algo semelhante em relação a isso. Depois, na década de 50, foi dado mais um impulso nesse sentido, com outros grandes cientistas, mas de 1960 a praticamente 1980, o tema inteligência artificial ficou restrito a pequenas, grandes corporações, vamos dizer assim, um público extremamente restrito para atender os seus próprios interesses. Um exemplo disso é a própria NASA. Então, inteligência artificial é um tema que está entre nós aqui há mais de 60 anos. O que acontece é que nos últimos 5 anos, e nunca esteve tão próximo de nós como está ultimamente, e ficará ainda mais. A cada ano que passa, vocês se preparem, porque o tema terá mais tecnologia, vai abranger uma maior configuração de situações e todos nós estaremos atrelados nela. Primeira coisa, a palavra, um nome, né? Inteligência artificial. Cientificamente falando, tecnicamente falando, é um nome errado. Comercialmente falando, é um nome perfeito. Por isso que o nome é inteligência artificial. Então, comercialmente falando, é um nome que se vende. Só o nome. Tecnicamente falando, ele não ia vender. Tudo bem? Ele é uma combinação matemática. Ele traz informações. E por que o nome, cientificamente falando, está errado? Ou tecnicamente falando? Porque inteligência é característica de seres vivos. Só pode falar algo inteligente a partir do momento que ele tem vida. Então a palavra inteligente vem de organismos vivos. De uma inteligência rudimentar a uma inteligência mais complexa, somente seres vivos são inteligentes. E artificial? Existem milhões de pessoas por trás dessa inteligência. Então que de artificial não tem nada, ok? Mas o nome, inteligência artificial. Okay? Quando nós vamos buscar na doutrina espírita, entender o que significa inteligente e inteligência, a própria palavra inteligente é uma palavra de origem latina que significa o quê? Entre escolhas, a melhor escolha, o raciocínio, a busca por um pensamento. Então a própria palavra interlegere, entre escolhas. Então a palavra inteligente tem a ver com o que exatamente? Com uma escolha. Então, uma máquina, por mais aperfeiçoada que ela seja, ela não faz escolha se as informações não estiverem dentro dela. Então a doutrina espírita, na questão número 1, já fala assim, que Deus é a inteligência suprema. Na questão 24 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o espírito é sinônimo de inteligência? A resposta é: a inteligência é um atributo do espírito. Quer dizer, o espírito é muito mais do que o seu aspecto intelectual. Ok? Na questão 76, o que são os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Veja, então a própria doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, traz a palavra inteligência em 3 momentos, para a gente começar a entender que a inteligência é do metafísico para o físico. Veja, é algo que está fora da matéria. Então, por mais que um computador seja ultra mega moderno, ele tem informações, ele processa informações em uma rapidez absurda. O que levaríamos décadas, ele faz em alguns segundos. O que uma equipe de matemáticos, cientistas demoraria décadas para chegar numa conclusão, a inteligência artificial faz em alguns minutos, ela já te dá toda a resposta que você precisa. Então a inteligência artificial é mais um avanço. Existe uma visão apocalíptica de alguns cientistas dizendo que, olha, isso realmente é o fim do mundo? Tem. Temos alguns filmes que Hollywood lança como robôs querendo dominar o mundo? Sim, mas isso não tem nada a ver com a inteligência artificial. Nada a ver. Isso é uma obra de ficção. Então, quando a gente olha pela doutrina espírita, filosofia, ciência e religião, o que a inteligência artificial, que está conosco já há algumas décadas, vai agregar de valores? Existe uma certa preocupação? Sim. É válida? Claro que é. Até porque somos um planeta moralmente atrasados.
Então poderíamos usar uma tecnologia, nesse primeiro momento pelo menos, para atender outros fins que não fossem agregar valores a seres humanos. Mas a ferramenta como um todo, é uma ferramenta de evolução intelectual. Então não tem nada de errado com a ferramenta. Haverá equívocos? Haverá muita discussão? Sim. Haverá acertos? Com certeza. Mas é uma ferramenta que veio para agregar valores. Como assim agregar valores? Nós estamos saindo da fase de humanos para seres humanos. Nós ainda não somos seres humanos. Então vai ser uma ferramenta que vai nos dar condições para que nós possamos investir mais em nós mesmos. Para que a gente deixe de ser máquinas, porque muitas vezes nós estamos sendo exatamente máquinas, parece que de manhã a gente coloca no automático e nem vê o dia passar, não é isso que acontece? E quantas vezes nós não tivemos essa impressão? Então, não são as máquinas que vão nos substituir, nós que estamos substituindo as máquinas, porque se você coloca no automático, é porque você não está vivendo, você está sobrevivendo. Então a inteligência artificial, de alguma forma, vai nos ajudar para que o ser humano seja ser humano. E essa questão da inteligência é um tema tão complexo e tão abrangente que até 2023 já se foram estudadas, pesquisadas e confirmadas em nós, seres humanos, 11 tipos de inteligências. Então o ser humano do século XXI tem 11 tipos de inteligência, e virão mais, claro. A primeira inteligência, que começa lá, no final da década de 60, chamada de QI, coeficiente intelectual. Essa primeira inteligência que foi descoberta por Alfred Binet, ele trabalhava com criança, ele era um pedagogo, e ele conseguiu um método onde ele quantificou o quanto que as suas crianças sabiam disso ou daquilo. E aí ele percebeu que um grupo de crianças eram melhores em lógica matemática e outro grupo de crianças eram melhores em uma inteligência verbal ou linguística. E todos nós, de alguma forma, já fomos avaliados por esse tal de QI, que já caiu em desuso. A partir de 1980, nos Estados Unidos, se descobriu, além daquelas duas, mais 7 inteligências, chamaram de inteligências emocionais. Então, a parte do cérebro responsável por essas 7 inteligências. Temos o quê? A inteligência naturalista, temos a pictográfica, temos a espacial, temos a corporal, veja, interpessoal, intrapessoal, veja, tudo isso no mesmo espírito. Por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Para vocês perceberem que por mais que a inteligência artificial faça 1 milhão de coisas por minuto, é a essência do espírito isso. É um dos atributos do espírito. O espírito é muito mais do que isso, inclusive. O que nós estamos fazendo é que nós estamos colocando essas informações para que máquinas possam processar de forma mais rápida e mais precisa todas essas informações. Depois veio a inteligência espiritual, que tem a ver com espiritualidade, glândula pineal. E agora a última que foi descoberta, a inteligência moral. Veja, nunca, em hipótese alguma, uma máquina chegaria numa conclusão dessa. Isso é inerente do espírito. E virão novidades por aí também. Então, o que a inteligência artificial está conosco, estará cada vez mais, está nos ajudando desde uma inteligência artificial mais simples até uma inteligência artificial mais complexa, ela já faz parte do nosso dia a dia. E não tem como fugir, Será necessário ajuste? Sim, muita polêmica, muita discussão. Será necessário regulamentar leis que de alguma forma mantenham isso funcionando? Com certeza. Então, vocês parem para imaginar o ser humano, nós. O quanto nós somos complexos. O quanto um objeto tem muito valor para um e não tem valor nenhum para o outro. Quanto que um momento para um representa muita coisa e um momento para o outro não representa nada. Então vocês imaginem a complexidade do ser humano
somos aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra. Cada ser humano, estou falando de encarnados, cada ser humano é um universo à parte. Cada ser humano enxerga uma situação, um objeto do seu jeito. Do seu jeito. E interpreta aquilo de acordo com os seus valores, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua existência, nós que somos reencarnacionistas, de acordo com várias existências que nós trazemos. Então, quando se fala em inteligente, o próprio Allan Kardec já tinha colocado isso no século XIX, que a inteligência era um atributo do espírito. E quando é um atributo do espírito, não tem nada a ver com materialidade. A materialidade é só uma forma de representação da inteligência. Um ser humano do século XXI está buscando o que, essencialmente? Paz. O ser humano do século XXI, ele não sabe aonde está a paz, mas ele está buscando a paz. Então ele investe maciçamente, mas ele ainda não se conhece em profundidade. Então, por mais que uma máquina seja perfeita, vamos dizer entre aspas, por mais que ela traga todas as informações inerentes, nunca chegará na complexidade e na abrangência de um ser humano. Veja, o ser humano que busca crescer a cada dia, cada semana, cada mês, que o seu maior desafio hoje chama-se relacionamento. O maior desafio de um ser humano hoje, e começa tudo por um autorrelacionamento. Então, a inteligência artificial vai nos trazer o quê? Benefício? Vamos pensar na melhor das hipóteses. Vamos pensar na melhor das hipóteses. Vai trazer grandes benefícios para a humanidade? Essa é a proposta. Essa é a proposta. Mas para que exatamente? Então a doutrina espírita, buscando Allan Kardec e outros livros, trazendo esse assunto, a questão filosófica que fica é essa: para quê? Onde eu vou chegar com isso? Qual é a proposta? É irreversível. A evolução tecnológica, a evolução científica, ela é irreversível. E as novas gerações que estão chegando, estão melhores preparadas, inclusive, para trabalhar essas novas inteligências. Mas a questão essencial não é isso, é a questão da ética envolvida na aplicação dessa ferramenta. Então a doutrina espírita, que é uma filosofia com bases científicas, que significa isso? Caminha lado a lado com a ciência. Doutrina espírita e ciência sempre caminhou lado a lado e sempre caminhará lado a lado. Não quer dizer que ela concorde com alguns posicionamentos de alguns cientistas, claro, mas estou falando da ciência como essência. A ciência como essência, a doutrina espírita caminha lado a lado. Porém, uma filosofia com bases científicas e consequências morais. Consequências morais. Desde que uma ferramenta, uma inteligência, que vai nos ajudar em muito, já está nos ajudando em muito, a gente não percebe, mas nós já convivemos com a inteligência artificial há muito tempo. Alexia, o que é Alexia? É uma inteligência artificial simples, está relacionado com música. Então nós, no nosso celular, quanta inteligência artificial tem no nosso celular? Quem vive sem celular hoje? Veja. Então percebam que essa inteligência, essa evolução tecnológica veio para ficar, e a cada ano vai estar mais modernizada ainda. Coisas que eram impensáveis há 20 anos atrás, hoje já é realidade. Hoje já é realidade. É interessante que essa inteligência artificial, ela precisa de informações. Ela não trabalha sem informações. Hoje, na rede mundial de computadores, na internet, ela busca todas essas informações. Então ela consegue processar em segundos milhões e milhões e milhões de informações e nos dá um diagnóstico. Porém, é preciso? Não. E por quê? Porque quem coloca as informações também não é preciso. O ser humano é ilógico. O ser humano é impermanente. O ser humano é carente. O ser humano é complexo. O ser humano nem se conhece em profundidade. Nós não nos conhecemos em profundidade.
Então, por mais que ela processe de forma tudo muito, muito rápido, não são precisas as respostas. E por quê? Porque são seres humanos que alimentam as informações. Por isso que de tempos em tempos é necessário o quê? Uma correção de rota. Uma correção de rota para se adequar às melhores condições. Porque o que é certo para um não é certo para outro. O que um tem como valor, o outro não tem como valor. Em determinada cultura, um comportamento é dito normal. Em uma outra cultura, é um crime. Como é que ela vai trabalhar isso? Baseado em quê? Estão percebendo a complexidade disso? Sem dúvida nenhuma que é uma bela ferramenta para a nossa evolução intelectual, que vai nos dar tempo, vamos dizer assim, vai sobrar tempo para que o ser humano invista no ser humano. O ser humano, investindo no ser humano, ele melhora as suas ciências. Então, é uma ferramenta, é um software 2.0, vamos dizer assim. É um software 2.0, o melhor de todos, e sendo aprimorado a cada dia. Mas a doutrina espírita é interessante, que ela nasce no século XIX, ela aparece para o mundo no século XX, ela começa a ser estudada de forma mais profunda no século XXI, é entendida no século XXII e compreendida no século XXIII. É um projeto de 500 anos. Por quê? A complexidade e a abrangência, porque simplesmente ela abrange todos os setores. Não há nada na filosofia, na ciência ou na própria religião que a doutrina espírita não traga um posicionamento. Um posicionamento que nos faça pensar, refletir, analisar em nós. No filme Nosso Lar, olha que interessante. A maioria de vocês assistiram o filme Nosso Lar. Tem uma hora do filme que André Luiz está na colônia Nosso Lar, isso em 1943. A Segunda Grande Guerra Mundial foi de 39 a 45. Então o filme se passa em 1943. O mundo estava na Segunda Grande Guerra Mundial. E André Luiz já estava em Nosso Lar, ok? E o orientador pergunta para ele: André, você quer escrever do jeito moderno ou do jeito antigo? Talvez vocês não tenham percebido esse detalhe. Quando ele olha para o jeito moderno, ele fala antigo. O que era o jeito moderno de 1943 em Nosso Lar? Um notebook. 1943, eles já estavam usando o notebook. Veja, quando o notebook veio parar aqui para nós? Então, vocês estão percebendo que inteligência artificial, a espiritualidade superior já está usando também há muito tempo. O que está acontecendo é que ela está sendo materializada agora para nós. Esses espíritos que reencarnam com esse objetivo, com essa proposta de nos fazer evoluir mais intelectualmente. Então, de onde veio a inteligência artificial? Veio do metafísico para o físico. São espíritos que reencarnam com essa proposta, desde os primeiros, desde Alan Turing, lá em 1936, investimentos, interesses, claro que sempre existem interesses, para que a inteligência artificial cresça, faça parte do nosso dia a dia. Já está. Existe algum perigo nesse sentido? Existe, porque somos espíritos moralmente atrasados, sem dúvida nenhuma. Alguém pode utilizar essa ferramenta com outros fins, mas na sua consistência é para ser utilizada para o bem. Como está sendo utilizada para o bem? O que é o chat GPT? É uma forma que você conversa e ele responde como se você estivesse conversando com outro ser humano. Então a inteligência artificial, como que ela funciona? Ela reproduz o funcionamento do cérebro humano. O que o neurônio faz? Ele armazena informações e transmite informações. Os bilhões de neurônios que nós temos. Qual é a função? Ele armazena informações e envia informações. A inteligência artificial faz a mesma coisa. Então é um processamento muito parecido com o cérebro humano.
muito parecido. Porém, a informação não está no neurônio. Ela está materializada no neurônio. A informação vem do espírito imaterial. Então, a inteligência, como Allan Kardec coloca, que é um atributo do espírito, da essência, não tem a ver com a matéria. A matéria vai fazer o quê? Materializar aquilo. Vai decodificar aquilo. Vai colocar de tal forma que todos tenham acesso. Mas a inteligência, como raciocinar, como intuir. É interessante quando você fala ciência, que ela venera a razão, a ciência. Ela venera a razão, mas ela é filha da intuição. Já perceberam isso ou não? A ciência que venera a razão, ela é filha da intuição. E da onde vem a intuição? Do espírito. E não é um processo neuronal. Não é um processo neuronal. É o espírito que pensa. O espírito sente, a mente reflete, o corpo executa. Aliás, uma pergunta boa, que nem a ciência consegue explicar. O que é consciência? Não existe nenhuma ciência materialista que consiga explicar essa pergunta. O que é consciência? Veja, porque a consciência é a essência. Então não existem explicações materiais para falar o que é a consciência. Porque a consciência é algo inerente da essência, do espírito, a consciência de si mesmo. Então, Emmanuel fala, o espírito pensa, olha, é o espírito que pensa, a mente reflete. Então, o que o nosso cérebro está fazendo? Refletindo os nossos pensamentos. O que uma ciência artificial está fazendo? Refletindo. Ela não pensa, ela reflete. E o corpo executa. Veja. Quando a gente pensa dessa forma, preciso ter medo da inteligência artificial? Não, eu tenho que ter medo de mim. Do que eu penso, do que eu sinto, do que eu penso. É aí que eu preciso ter todo um processo de reciclagem. Né? Porque a inteligência artificial, para as novas gerações, eu fico imaginando essas crianças que estão nascendo agora. Veja. Que tipo de tecnologia essas crianças já trazem nela, inerentes a ela. Tudo que eles já vivenciaram em colônias espirituais, que, tecnologicamente falando, está 30, 40 anos à nossa frente. Qualquer colônia espiritual está 30, 40, 50 anos à nossa frente. São espíritos, poderíamos falar que são espíritos do futuro? Sim. Sim, sendo tecnologicamente falando, sim. Porque quando eles reencarnam, eles já trazem dentro deles toda essa informação tecnológica, que precisa da nossa realidade para eles poderem materializar. Então, Kardec, de alguma forma, já estava prevendo, sem dúvida, porque a doutrina espírita é uma doutrina de futuro, é uma doutrina de um mundo de regeneração. Quem estuda de forma mais profunda a doutrina espírita, percebe que é uma doutrina de um mundo de regeneração. Os tópicos, as ideias, as reflexões, as discussões que saem justamente para a construção de um mundo que já existe, um mundo de regeneração. E no mundo de regeneração, a inteligência artificial é o dia a dia. Eles não estão preocupados com a inteligência artificial, porque eles sabem que a inteligência é um processo evolutivo que precisa nos libertar para que a gente seja menos máquina. Nós somos muito máquinas, essa é a grande verdade, ok? Para que o ser humano possa investir nele, como ser humano. Características que uma máquina nenhuma, absolutamente, será capaz de passar para o ser humano. Afeto, carinho, amor, veja, respeito, são características humanas. Por mais moderna que seja uma máquina, é uma máquina. A afetividade não vem de máquina. Por mais que traga poemas e traga... Simplesmente isso é o quê? Uma reprodução de algo, mas não tem a essência, não tem a vibração. Então, máquina nenhuma vai conseguir vibrar amor. Porque vibrar amor é uma questão espiritual. Então, consciência tem a ver com amor, tem a ver com a consciência de si mesmo. Da onde é a nossa fonte? Da onde é a nossa fonte? A questão número 1, quando se fala assim,
Deus, inteligência suprema. Veja, a inteligência aí está no substantivo. Na questão 76, e pergunta que os espíritos são os seres inteligentes da criação, o inteligente aí está no adjetivo. Então, numa análise, a gente vai perceber que o substantivo não evolui nunca. O adjetivo evolui sempre. Então, somos seres inteligentes e seremos cada vez mais. No caso da questão número 1, Deus é inteligência. A inteligência no substantivo é fixo. Entenderam? Então, a inteligência, nós estamos mergulhados nessa inteligência divina, do micro ao macro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes. Hoje se fala sobre o bósons de Higgs. Hoje a própria ciência se fala do bóson de Higgs, que é a subpartícula da subpartícula da subpartícula, chamada até de partícula de Deus. E por que colocaram partícula de Deus? Porque é um nome comercial. O nome original é a partícula maldita, mas não ia vender com esse nome, com certeza. A partícula de Deus vende, porque é uma vibração. Então, bósons de Higgs, graças à inteligência artificial, olha, chegamos aí graças à inteligência artificial, é uma vibração. O que é essa vibração? É uma constante que tem no universo. Essa constante, nós chamamos de Deus. E nós somos o quê? Também somos essa constante. Uma partícula, mas também somos uma constante. Então, a inteligência vem exatamente disso. Por isso que na questão 24, fala assim, se o espírito é sinônimo de inteligência, os espíritos respondem, a inteligência é um atributo do espírito. Podia falar que era, né? Sinônimo. Por que falou que não era? Porque o espírito é muito mais do que a inteligência. Perceberam ou não? Uma das suas características é a inteligência. Então nós temos outras características fora a inteligência. Qual seria a outra? A vida. A própria vida é a característica do espírito. Então nós temos outros atributos. A inteligência é uma, a vida é outra característica do espírito. Então, e nós temos a nossa essência divina. Então o espírito é um ser tríade. Ele tem a sua essência divina, ele tem a sua inteligência e tem a sua vida. O que a inteligência artificial está fazendo é a inteligência agora corporificada, agora materializada, semelhante a um ser humano, funciona mais ou menos com os mesmos parâmetros do nosso cérebro, porém é só uma parte, entenderam? Por mais avançada que ela seja, e vai avançar muito mais, ela só é uma pequena parte de nós, só a parte da inteligência, só a parte que vai fazer com que a gente cresça moralmente. Então, quando se fala que a partir do ano de 2023, a última inteligência que se foi descoberta no mapeamento cerebral, tudo bem? Se descobriu que existia a 11ª inteligência, se chamou de inteligência moral. Olha, interessante. Então, no nosso cérebro, ali materializado, existem todas essas inteligências, desde a primeira. Já se foi confirmado 11, e a última, mais moderna, 2023, se fala em inteligência moral. Para quê? Porque nós somos seres essencialmente morais. Nós somos seres essencialmente morais, que ainda não sabemos usar a inteligência de forma adequada. Ainda não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque nós não entendemos esse processo que acontece dentro de nós. Somos seres divinos? Sim, todos somos. Somos uma partícula divina? Somos a imagem e semelhança de Deus? Na essência? Na essência. Temos uma ferramenta? Que ferramenta? Inteligência. E a partir de agora, essa inteligência, com a ajuda da computação, está fazendo com que milhões e milhões e milhões de processos que demoravam, agora se materializem na nossa frente numa questão de minutos. E é interessante isso, porque isso vai globalizar ainda mais o mundo. Qual é a ideia do mundo? De um mundo globalizado, que todos falemos a mesma língua, que sejamos diferentes, sem dúvida, mas que falemos a mesma língua, que o mundo, pelo menos nesse século, encontre a paz. Veja, qual é o objetivo desse século?
que cessem todas as guerras e que o mundo encontre a paz. Para isso é necessário que todos nós possamos estar falando e nos conectando, falando a mesma língua. Que língua? O amor. Essa é a necessidade desse século. Por isso que esse século, essa fase de transição, estamos numa fase de transição. A espiritualidade já nos disse, seria turbulenta. Está sendo. Está sendo. A virada de século, a virada de milênio, foi uma virada turbulenta, ainda vai se manter por mais algum tempo, até que os seres humanos entendam, entendam que estamos aqui para quê? Qual é o objetivo? Então, de provas e expiações para a regeneração, a fase seria turbulenta. E a inteligência artificial ia entrar exatamente aí, para globalizar, para minimizar as distâncias, para diminuir os espaços, para mostrar que todos nós estamos aqui com um único objetivo, evoluir. Não só intelectualmente, mas principalmente moralmente. Então nós não temos que ter medo da inteligência artificial, não. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com ela, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Das coisas mais simples do dia a dia até as coisas mais complexas. E não dá para o mundo hoje viver sem essa inteligência. Passaremos ainda por algumas transformações, modificações, ressignificações, avaliações. Haverá muita discussão, muito filme apocalíptico de robô que vem nos destruir, que vem dominar o planeta Terra. Isso faz parte também, mas nos dá ideia como com uma inteligência mal utilizada, quais são as consequências. Então, quando a espiritualidade superior, de alguma forma, concorda que algumas coisas aconteçam, porque a consequência daquilo, a médio e longo prazo, vai nos trazer algum benefício. A inteligência está aí, podemos utilizar, a tecnologia está aí, podemos e devemos, mas entender que somos espíritos em experiências terrenas. Somos espíritos em experiências terrenas. Seremos substituídos? Nunca, a menos que a gente queira. A menos que seja uma decisão nossa. Quando levantamos todo dia de manhã, apertamos o automático, fazemos as coisas sem pensar no que nós estamos fazendo, fomos nós que nos colocamos nessa condição. Nós somos muito mais do que isso. Nós não reencarnamos para isso somente. Nós reencarnamos para evoluir sobre todos os aspectos. Porém, nosso dia a dia está tão tomado, vamos dizer assim, o tempo ficou tão curto, temos tantas tarefas, que a inteligência artificial bem utilizada vai suprir algumas tarefas, nos dando tempo para que a gente possa investir em nós, para que a gente possa entender o que a vida tem de melhor para nós, qual é a nossa proposta. E como que nós podemos utilizar isso aí, de toda essa inteligência? Sempre, absolutamente, na prática do bem. Veja, nós reencarnamos para isso, cada qual do seu jeito, cada qual da sua forma, cada qual fazendo o seu melhor dentro das suas possibilidades. Então, Kardec, quando nos trouxe a doutrina espírita, já sabia, com certeza, o missionário que ele era, ele já sabia quais seriam os próximos séculos, quais seriam os desafios das próximas gerações. E chegamos nós. Por isso que a doutrina espírita, ela nos dá filosofia, ciência e religião, valorizando o ser humano sempre, andando lado a lado com a ciência, discutindo, conversando, aprimorando, melhorando, mas tendo a certeza que nós somos espíritos, muito mais do que processos tecnológicos dentro de nós. Somos muito mais do que isso, mas muito mais mesmo. Isso é uma parte de nós. É a questão 24 do Livro dos Espíritos, que a inteligência é um atributo, tem outros. A vida é outra, uma outra situação. Então, quando olhamos para tudo isso, e todas essas tecnologias, e percebemos alguns cientistas preocupados com essa ou com aquela colocação, porque é uma visão materialista. Se fôssemos extremamente materialistas, se nós não tivéssemos uma base que nós temos, com certeza seria preocupante. Porque aquela pessoa que não enxerga nada além da matéria,
lá, nada além da materialidade, do seu dia a dia, que não tem nenhum impulso além da matéria, olha tudo isso de forma pessimista. Eu também olharia, com certeza. Com certeza. Porque se a gente olhar o mundo somente com os olhos do mundo, é um caos. Mas se a gente olhar o mundo com os olhos da filosofia, da ciência e da religião, não é um caos. É um processo evolutivo, onde 8,5 bilhões de habitantes, cada qual dentro do seu universo, está vivendo, está trabalhando, está evoluindo, está caindo, está levantando, está se aprimorando. Mas o que é inteligência artificial? É a nossa realidade. E será cada vez mais. A cada ano que passa, eles vão perceber que novas inovações, coisas impensáveis, mas que na essência está sendo aprovada, está sendo liberada pela espiritualidade superior, é porque existe uma razão, existe um porquê. Que possamos aproveitar cada tecnologia, cada momento, mas que a gente nunca, em hipótese alguma, a gente nunca se esqueça da essência. A essência é o ser humano. Quando o ser humano esquece do ser humano, a vida perde o sentido, a vida perde o colorido. Quando o ser humano liga no automático, a vida perde o sentido. Mas quando o ser humano decide ser humano, a vida ganha um colorido. Olha, interessante. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e falamos, nossa, minha vida está meio apagada, está faltando o quê? Investimento em nós mesmos. Estamos com saudades de nós mesmos. Toda vez que o ser humano olha para ele não briga com as tecnologias, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele se envolve e entende que toda tecnologia que chega para o seu melhor, chega para agregar valores, chega para mostrar o quanto somos seres divinos, caminhando, seres perfectíveis. Veja, seres perfectíveis, rumo à perfeição. Mas a perfeição consiste em quê? Numa evolução moral e numa evolução intelectual. Só chegaremos no ápice quando eu evoluir moralmente e evoluir intelectualmente. A evolução intelectual vem caminhando, sem dúvida, sem dúvida. A evolução moral ainda não. É hora da gente, isso aqui continua subindo, mas isso aqui precisa subir. Subir a dar ponto de equilíbrio. Esse é o problema, é o ponto de equilíbrio. Então, que a gente possa olhar essa inteligência como mais uma ferramenta, é uma ferramenta de uma combinação matemática, estatística, que traz bilhões de informações em questão de minutos. Para quê? Para facilitar a nossa vida. O objetivo é facilitar a nossa vida. E ainda bem que nós temos uma doutrina que, de alguma forma, nos acolhe, nos esclarece, nos liberta e nos dá filtros para que a gente possa assistir qualquer coisa. A doutrina espírita é um belo de um filtro, porque a gente pode assistir qualquer programa, qualquer situação e filtrar e reter daquilo que é bom e descartar aquilo que não é bom. Veja, nós temos uma ferramenta chamada doutrina espírita. Nós temos uma doutrina que, de alguma forma, faz com que a gente absorva aquilo que realmente tem valor e libere aquilo que não tem valor. Então, existem muitas pessoas falando um monte de situações sobre isso, sim. Muitos debates apocalípticos, cientistas extremamente preocupados. Se você tiver uma visão estritamente materialista, dá para ficar preocupado, sem dúvida. Mas se você ampliar um pouco mais essa visão, você vai perceber que é só mais um processo evolutivo. Em 1760, voltei no tempo agora, em 1760, na Europa, estava acontecendo a Revolução Industrial. E gerou muita revolta lá na Europa, Inglaterra, França. E a pergunta daquela época, as máquinas vão tirar os nossos empregos. Tem gente pensando nisso. Em 1760 já foi feita essa pergunta. As máquinas tiraram o emprego? Não. Geraram outros empregos, outras tecnologias. Veja, então toda tecnologia que vem, ela pode até eliminar algum emprego, mas em contrapartida, ela cria outros empregos. Então em 1760, veja,
220 anos aproximadamente, já existia essa preocupação, que as máquinas a vapor na época. O carvão foi o primeiro impulso. Já surgiu essa ideia que as máquinas substituiriam o ser humano. Tem gente hoje pensando da mesma forma. Veja. Então a inteligência artificial não veio para tirar o emprego de ninguém. Não, muito pelo contrário. Veio para ampliar ainda mais e abrir mais campos de trabalho envolvidos com TI, sem dúvida. Mas vejam, são mais campos de trabalho, mais oportunidades, mais evolução intelectual para estreitar espaços, distâncias, para que o ser humano consiga se enxergar no mundo todo, como um todo, como um todo. Aqui eu já falei uma palavrinha, da palavra universo, uma das palavras que eu mais gosto, que representam muito bem isso que eu estou passando para vocês. A palavra universo, se eu dividir ela na metade, fica uni de um lado, verso do outro. Unidade, que se manifesta na diversidade, verso, gerando a totalidade. Universo. Então nós somos um todo. Nós somos simplesmente um todo. E a doutrina espírita fala que a gente pode reencarnar aqui, reencarnar lá, reencarnar na Ásia, reencarnar na Europa, reencarnar... Qual é o problema? Não somos um todo? Podemos reencarnar num meio altamente tecnológico, num meio altamente simples. Qual é o problema? Nenhum. Perceberam? Que o espírito, ele está onde necessita, onde precisa. Nós somos espíritos em experiências terrenas. Então toda essa tecnologia, e aquela que virá ainda, vai vir para agregar. Mas depende de nós, claro. Depende de nós. Uma vez que nós usamos essa tecnologia para o nosso bem, para o nosso crescimento, como ser humano, vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo. Então aqueles trabalhos que levam muito tempo, muito tempo, a inteligência artificial vai absorver isso. Vai resolver problemas extremamente complexos, que levaria dias ou meses para resolver, ela vai resolver em alguns minutos. Para quê? Para sobrar tempo, para que a gente possa se dedicar no que vale a pena, no que importa, na nossa essência. Então toda a tecnologia tem esse objetivo. E a inteligência artificial veio também com esse objetivo. Fazer com que o ser humano seja ser humano. Que ele tenha tempo para investir nele, que ele não tenha medo da tecnologia. Ela nunca vai substituí-lo, nunca, a menos que ele permita. É uma decisão dele. Nenhuma tecnologia vai substituir o ser humano, porque o ser humano é muito mais do que uma personalidade. Ele é uma individualidade. Ele é uma individualidade. E ele é muito mais do que seu aspecto intelectual. Muito mais do que isso. Ele é um espírito, ele é uma essência. Então, afetividade, amor, vibração, é do espírito. O homem jamais, o ser humano, jamais vai criar alguma coisa que possa vibrar esses sentimentos. Jamais. Porque isso é uma condição divina. O resto nós podemos fazer. O resto teremos tecnologias para desenvolver tudo. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Menos a nossa essência. Que a nossa essência é divina. E o que nós vibramos da nossa essência é só nossa. É só nossa. Não existe tecnologia no mundo capaz de abraçar alguém e transmitir afeto. Perceberam? Então a gente não tem que se preocupar com a tecnologia em si. Nós temos que nos preocupar em sermos seres humanos. Uma boa tarde a vocês. Meu muito obrigado. E a autoridade do Espiritismo. Nós, o movimento espírita de Jundiaí, através da USE, da União das Sociedades Espíritas, homenageamos, comemoramos os 167 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Uma doutrina nova, nem 200 anos tem, novíssima, e ainda é um grande desconhecido, infelizmente. Mas está aí, bem como o caso. Cada período que passa, ela vai sendo mais conhecida. E nós percebemos pelos estudos,
muito mais homens ligados à ciência estão se interessando pelas informações espíritas. As obras de André Luiz, como bem mencionou o Cássio aqui na sua preleção, dão informações que estão bem à frente das pesquisas científicas e é objeto de estudos, inclusive, na universidade. Com certeza vocês já sabem disso. Então, nós encerramos esse evento e, mais uma vez, vem à nossa mente a figura de Allan Kardec, o professor Ivail, que nos legou essa obra, claro, e as demais obras da codificação espírita, mas essa em especial porque foi o pontapé inicial que foi a base do edifício da doutrina espírita, e que devemos ler constantemente esse livro, estudar para entender a profundidade que é a filosofia espírita. Agradeço também a todos os membros deste Centro Espírita que nos permitiu estarmos aqui, revendo alguns amigos e algumas amigas. Amanhã nós teremos uma Assembleia Geral na USE, onde será eleita a nova comissão executiva. Hoje é meu último dia de presidente, então estamos encerrando esses 3 anos de mandato com esse evento, bem significativo, por sinal, quando nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos. A todos vocês, meu forte abraço, muito obrigado pela atenção. Gostaria de chamar a Fátima para fazer a prece, ou não vai fazer a prece, como é que vocês trabalham? Por favor, assim nós encerramos aí, dar seguimento das atividades da casa. Muito obrigado pela atenção. Queremos agradecer novamente a presença de todos vocês aqui. É sempre uma alegria ver todos vocês aqui conosco. Gratidão pelo Edson, o VEC estarem aqui, os nossos representantes da USE de Jundiaí. E gratidão sempre a todos vocês. E vamos assim serenando os nossos corações, agradecendo sempre ao nosso Pai pela oportunidade desta reunião, pela oportunidade da vida que Ele nos concede ao raiar de cada dia, a nova oportunidade que nos é apresentada, a oportunidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento, ao nosso ser que a doutrina vem nos lembrar, somos imortais. Agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, Ele que é a razão de estarmos aqui mais uma vez reunidos na nossa casa espiritual, que nos vem lembrar sempre do amor, da caridade, da fraternidade que devemos uns para com os outros. Agradecendo a Allan Kardec, codificador da nossa doutrina espírita, que nos trouxe a fé raciocinada, a nossa gratidão a todos os amigos espirituais, a todos esses grandes espíritos que permanecem conosco, nos auxiliando a dar continuidade em seus trabalhos. Agradecendo a esses amigos queridos da nossa casa, os nossos diretores e dirigentes espirituais que nos auxiliam sempre. Agradecemos ao nosso companheiro Cássio, que sempre traz algo novo para que possamos refletir, pensar, pois a nossa doutrina é assim. Nos convida a pensar, a raciocinar
a refletir. Gratidão a todos vocês que aqui estão conosco nesta tarde. Que Jesus nos abençoe sempre e que onde quer que vocês estejam, que todos nós estejamos, possamos levar esses doces ensinamentos do Mestre de amor, de caridade, de fraternidade. Uma boa tarde a todos. Que Jesus abençoe cada um de retorno a seus lares e mais uma vez gratidão pela presença.